Olá, como eu sempre gravo as mensagens no final de semana, ou seja, mais especificamente no domingo, então eu dou graças a Deus por mais uma semana que nós encerramos e mais uma que nós começamos. Estamos aqui encerrando e começando juntos, né? Graças a Deus então pela vida que nos tem concedido. Eu sou muito grato pela minha vida, pela sua vida, pela vida que nos tem dado o Senhor. A mensagem que eu quero compartilhar com vocês hoje é sobre amizade. Amizade com alguém especial. Sermos amigos de alguém especial. E termos um amigo especial. E eu quero estar indo para o texto da Bíblia Sagrada, convidando você a percorrer comigo os versículos do 1 ao 6 do capítulo 12 do livro de Isaías. Convido você à leitura, onde diz assim a palavra de Deus: E dirás naquele dia: graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou, e tu me consolaste. Eis que Deus é a minha salvação. Eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. E vós, com alegria, tirareis águas das fontes da salvação. E direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, e contai quão excelso é o seu nome. Cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isso em toda a terra. Exulta e canta de gozo, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Este é o texto, graças a Deus por estarmos juntos aqui. E vamos então estar percorrendo alguns versículos desse texto e de outros textos também da Bíblia Sagrada, para estarmos então entrando dentro desse tema sobre um Deus amigo, um Deus que fez de tudo, mesmo sendo nós seus inimigos por causa da rebeldia, do pecado, da desobediência, por causa de uma vida não consagrada a Ele. Mesmo assim, Ele buscou ter paz conosco e buscou ser nosso amigo. A misericórdia de Deus é maior do que a sua ira. Nós lemos aqui no versículo 1 que, embora tu te irastes para comigo, mas a tua ira logo se retirou e tu me consolaste. Então nós vemos aqui a grande misericórdia de Deus para com o ser humano, em que apesar de tudo, Ele ainda busca ter conosco a paz, a reconciliação e a amizade. Enfim, Jesus disse, em um texto muito conhecido no Evangelho de São João, né, no capítulo 15, ele disse que nós seremos ou seríamos seus amigos se fizéssemos aquilo que ele manda fazer. Você faz? Então eu quero chamar a sua atenção para esse texto, para esse tema, e pergunto a você: você é amigo de Deus? Você tem Deus como seu amigo? Você é uma pessoa que busca sempre estar agradando a Deus, conhecendo o que é agradável a Deus? Nessa mensagem de hoje, eu quero deixar para você esta pergunta e a resposta fica por sua conta. Eu quero estar então aqui lendo em Isaías 55, mais especificamente o versículo 7, onde fala que a misericórdia de Deus é maior do que a sua ira, conforme nós lemos aqui, né? Graças te dou, Senhor, porque ainda que tu te iraste contra mim, a tua ira se retirou.
Por quê? Porque Deus é misericordioso, porque Deus os ama. Em Isaías 55:7 diz: deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. É isso aí então, esse é o Deus que nós servimos e conhecemos. Ele é um Deus que se ira contra o pecado, que estabelece juízo contra o pecado, estabelece juízo contra o homem que permanece no pecado, mas um Deus que retira a sua ira e nos ama incontestavelmente e até mesmo constrangedoramente, né? O amor de Deus nos constrange, como diz a palavra, e nos amou acima de qualquer limite, em que Ele deu o seu Filho para estar morrendo no nosso lugar, justamente para aplacar a ira da sua justiça. E aqui, conforme nós lemos em Isaías 55, Ele é grandioso em perdoar. Pense sobre isso. Talvez você seja uma pessoa que diz assim: eu nunca vou me converter ao Evangelho, nunca me vou converter a Cristo, porque são muitos os meus pecados. Eu cometi pecados muito feios, pecados muito pesados. Mas não existe limite para a misericórdia de Deus. Não existe limite para o perdão de Deus. Existe para nós, no nosso coração, nós limitamos o perdão, nós limitamos a misericórdia, nós limitamos o amor de uns para com os outros. Mas Deus é ilimitável no seu amor, na sua misericórdia, no seu perdão. Confia nisso e entregue a Deus a sua vida com os seus pecados, para que você possa experimentar o gozo, a alegria e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. No versículo 6 que nós lemos aqui diz: exulta, seja, alegre-se, rejubile-se, né? Exulta e canta de gozo, canta de prazer, canta de alegria, ó habitante de Sião, agora que você faz parte do povo de Deus, porque grande é o Senhor e o Santo de Israel no meio de ti. Deus está no nosso meio, Deus ainda está agindo nesta terra, nesta humanidade. O versículo 5 fala: cantai ao Senhor, porque Ele fez coisas grandiosas, saiba-se isso em toda a terra. Eu quero fazer mais uma pergunta: o que você conhece, o que você sabe de Deus, que Ele fez de grandioso ao seu favor, em prol da amizade com você, em prol de reatar com você a comunhão? O que você acha que Deus fez de grandioso? Você tem conhecimento disso? Eu espero que durante esta mensagem você chegue a uma conclusão a respeito disso. Nós sabemos que esse texto foi escrito há mais ou menos 538 anos antes de Cristo, e que esse texto narra aqui então o final do exílio do povo de Deus, quando o povo de Deus, eles sentiram que Deus aplacou a sua ira sobre eles e os libertou do cativeiro, concedendo a eles voltar e restaurar Jerusalém, restaurar os muros, restaurar o templo. Nós sabemos que o rei Ciro, naquele tempo, que reinava sobre a Pérsia, ele então achou por bem, numa jogada até mesmo política, ele achou por bem libertar aquele povo e mandar eles de volta para sua nação, do que tê-los como inimigos e cativos, porque era povo numeroso. E então ele achou por bem de libertá-los, e que em troca teria então ele a amizade daquele povo, a gratidão daquele povo. Muitas vezes nós agimos assim, muitas vezes nós, como seres humanos falhos, nós muitas vezes queremos mesmo manter pessoas como nossos escravos, muitas vezes psicológicos, escravos muitas vezes até mesmo na área da emoção, escravos emocionais.
mas isso não é lucrativo para nós. É melhor nós sermos amigos, mas amigos de verdade, né? Uns dos outros, não amigos como esse rei que tinha esse projeto, né? Esse projeto político aí, é, achando que ele seria mais querido, mais aceito, se ele libertasse o povo, então com essa segunda intenção de tê-los cativos, mas como amigos. Bom, vamos deixar essa questão para lá, vamos estar examinando outros textos aqui, onde nós sabemos que podemos aprender muito com respeito a esse Deus amigo que nós temos. E conforme eu pregava hoje na igreja, essa inimizade ela começou no início de tudo, lá no Éden, né? Lá no Éden, quando o ser humano ele desrespeitou a ordem de Deus, ele teve por bem de desobedecer ou de conhecer aquilo que não era para ele conhecer. Porque Deus foi bem específico: se você comer desse fruto, essa árvore é a árvore do conhecimento do bem e do mal, e se você comer desse fruto, certamente você vai morrer. Então nós vemos que o homem deliberadamente, ele, talvez por curiosidade, ou talvez até por rebeldia mesmo, né? Porque desobediência é uma forma de rebeldia. Quando nós temos que acatar as ordens, as direções de alguém que nos é autoridade sobre nossas vidas, e nós então não acatamos, nós estamos sendo então rebeldes, nós estamos pecando como pessoas que se tornaram rebeldes e adotaram a rebelião para se tornar talvez independente de uma norma, ou libertos, né, de um jugo, como nós vemos hoje muita gente, né, que não quer se colocar sobre o jugo da palavra, sobre o jugo do evangelho, sobre o jugo das normas da palavra de Deus, querendo ser livres, um conceito muitas vezes maligno e diabólico que o diabo coloca na cabeça da pessoa, como colocou lá no Éden: olha, se vocês comerem desse fruto aí, vocês vão conhecer coisas que só o Altíssimo conhece, e ele quer guardar esse conhecimento só para ele, mas vocês vão se tornar como ele. Então, tenham a liberdade, libertem-se desse jugo, desse Deus que lhes proíbe uma coisa tão importante para vocês. Hoje nós vemos pessoas também dizendo-se livres para não obedecer, para não estar debaixo de uma norma, para não estar debaixo de uma doutrina, para não estar debaixo de uma autoridade eclesiástica, né? Sentindo-se livres para fazer aquilo que está na sua cabeça, nos seus pensamentos, livres para não se converter, livres para não crer em Deus, livres para não praticar a justiça, livres para não praticar o amor, o perdão, a misericórdia, enfim, uma liberdade entre aspas, né? Mas nós vamos prosseguindo aqui com o assunto, a questão de um Deus amigo. Quando foi interrompida a comunicação com esse Deus por causa do pecado, nós vemos então que também a comunicação com Deus foi interrompida. Eu estava comentando com os irmãos da igreja a respeito da questão de que Deus ele ficou em silêncio por 400 anos antes de Cristo. Ele não mais usou profeta nenhum, a não ser quando novamente ele começou a falar ao povo através de João Batista, mas isso após 400 anos, para que ficasse esse intervalo e que se soubesse que quando Deus se manifestasse de novo, se fazendo ouvir, realmente era Deus reatando então a comunicação e a comunhão com a humanidade. Nós vemos que quando nós estamos em pecado e iniquidade, a nossa comunicação com Deus ela é interrompida, dificultada, ela é então danificada. Nós vemos isso em Isaías, capítulo 59, desse mesmo livro, só mais para frente, no capítulo 59, mais especificamente no versículo 2. No versículo 1 fala que os ouvidos de Deus não estão agravados, não estão com problemas.
As mãos dele não estão encolhidas, né, para que ele não possa salvar. Mas o versículo 2 diz o seguinte: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Ou seja, para a nossa linguagem de hoje, os pecados de vocês, as iniquidades de vocês, as falhas de vocês, as transgressões de vocês fazem separação entre vocês e o Deus de vocês. Quem é o nosso Deus? Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Criador de todas as coisas. E os vossos pecados encobrem o seu rosto para que não vos ouça. Ou seja, simplificando a palavra, os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus e encobrem o rosto dele de nós. Nós não temos acesso ao seu rosto, à sua face de amor, de misericórdia. E também torna-se, então, a nossa comunicação, a nossa oração interrompida. Não é que Deus não nos ouça, Ele não nos atende. Se estivermos com pecado em nossas vidas e formos conscientes desse pecado e não repararmos esse pecado. Porque tem muita gente que comete pecado, mas não sabe que está pecando. E quantas vezes as pessoas clamam a Deus e Deus os livra, os atende. Mas quando a partir do momento que nós começamos a tomar conhecimento que somos pecadores, como agora, depois que Cristo trouxe a mensagem da palavra, do Evangelho, nós sabemos que se não seguirmos o Evangelho, se não nos tornarmos membros da família de Deus, se não nos tornarmos filhos de Deus através do Filho que é Jesus, através do sacrifício de sangue que Ele ofereceu ao Pai por nós, se nós não estivermos assumindo, né, esse lugar no corpo de Cristo como filhos de Deus, como membros do corpo de Cristo, após saber que Jesus Cristo veio, que Jesus Cristo é o Salvador, que Jesus Cristo é o Senhor, então nós estamos em pecado de rebelião, estamos então dificultando a nossa conversão e estamos então sem possibilidades de comunicação com Deus. Somos separados de Deus por causa do pecado. Lá em Gênesis capítulo 3, do versículo 17 ao 19, diz o seguinte: e a Adão Deus disse: porquanto destes ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Deus está falando aqui então da consequência da morte do nosso corpo, da consequência da morte com relação à comunhão com Ele, que é a separação eterna. Muitas pessoas dizem, nosso Deus é um Deus de amor, um Deus bondoso, Ele não tem prazer em lançar pessoas no inferno e ver as pessoas sofrendo lá. Sim, é um Deus de amor, mas também é um Deus de justiça. E a desobediência é um pecado contra Deus. E como nós sabemos que existe inferno, e sabemos que existe céu, e sabemos que Jesus Cristo veio para nos livrar do inferno, e não escolhemos essa opção de sermos livres do inferno, e optamos por continuar em pecado, que alternativa mais nós damos a Deus? Então não é Deus que deseja para nós o castigo eterno, somos nós mesmos quem desejamos isso e escolhemos isso. Deus nos deu essas duas alternativas, céu e inferno, vida ou morte. Tem religiões que pregam por aí que Deus não vai castigar ninguém no inferno, porque Deus vai destruir a alma. A alma não existirá mais. E se esquece que quando Deus criou o homem, Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então nós temos a imagem e semelhança de Deus. Deus é eterno, a nossa alma é eterna também. A diferença é em que lugar a nossa alma vai passar a eternidade.
Faço essa pergunta para você. Em que lugar você acha que você vai passar a tua eternidade? Ou em que lugar você quer passar a tua eternidade? Pensa nisso e responda para você. Então, a Bíblia diz aqui que a terra foi amaldiçoada por causa da desobediência daquele casal. E nós vivemos numa terra em que com dificuldade nós vivemos. Nós temos uma vida linda, uma vida bela, um planeta lindo, um planeta muito belo. Mas nós não temos aqui uma permanência eterna, uma firmeza eterna, da qual possamos dizer, não, aqui é o lugar da felicidade. E assim, Deus sentenciou que o homem ele voltaria para o lugar de onde ele tinha saído. Quando ele tomou nas mãos a matéria da formação do homem, ele tomou pó, barro, fez o homem desse barro. E ele disse, para esse barro, para esse pó você volta. Mas a nossa alma, Jesus Cristo, veio para salvar. E a Bíblia diz que no arrebatamento, os nossos corpos, os corpos daqueles que já morreram, e os corpos daqueles que estiverem vivos, vão sofrer uma transformação. Os mortos, eles ressuscitarão para a vida eterna, e os que estiverem aqui vivos serão transformados num corpo celestial, e subiremos todos ao encontro do Senhor nos ares. O que você quer mais? O que você deseja mais dessa vida? Isso não é maravilhoso? Isso não é glorioso para você? Você não quer fazer parte dessa promessa? Então venha para Cristo, aceite o conserto de Deus com os homens, através da cruz, através de Cristo. Pare de ser fiel a religiões que não te levam a Deus, que não te levam a Jesus. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, sou a vida, ninguém veio ao Pai a não ser por mim. Então, tá aí. Escolha a sua. Escolha o melhor para você, escolha a vida, conforme Deus manda escolher. No capítulo 2 de Efésios, versículos 15 e 16, livro de Efésios, diz o seguinte, sobre Jesus. Diz assim, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Ou seja, Deus então buscou uma reconciliação, buscou novamente se tornar nosso amigo, buscou novamente que nós estivéssemos atentos para também aceitarmos esse convite de sermos amigos de Deus. Através da carne de Cristo, da sua carne, ele desfez a inimizade. No sacrifício da sua carne na cruz, ele desfez essa inimizade, essa sentença de morte, que faz parte da ira, da vingança de Deus sobre os rebeldes, desobedientes, sobre os insanos, sobre aqueles que se dizem independentes de Deus, não preciso de Deus, não quero crer em Deus, não sigo a Deus, Deus para mim não é ninguém, não é nada, eu existo porque eu existo. Quanta gente pensa assim, Mas Jesus Cristo, mesmo assim, te dá oportunidade, te dá chance. Ele desfez na carne dele, quando ele foi pregado na cruz, ele desfez essa inimizade entre nós e Deus. Busque essa amizade de Deus, busque o melhor, busque amizade com o seu semelhante, busque amizade com o seu irmão da igreja, seu irmão da fé. Não vire as costas para a igreja. A Bíblia diz que nós somos um corpo formado por muitos membros, precisamos estar juntos, não existe membro fora do corpo. Esteja debaixo da autoridade de um líder, de um pastor, senão você não é a igreja. A Bíblia diz, obedeça ao seu pastor. Como é que você vai obedecer ao seu pastor se você não é da igreja? Então faça parte do corpo de Cristo, faça parte da igreja, faça parte daqueles que aceitam essa reconciliação de Deus com os homens através da carne sacrificada de Cristo, quando ele morreu naquela cruz por causa dos nossos pecados. Essa dívida, ela foi cancelada. Nós somos reconciliados com Deus em Cristo. Novamente a amizade voltou. Deus conquistou-nos de novo pelo seu amor, através da morte do seu Filho. E a dívida foi cancelada.
Você pensou, eu até fiz essa comparação, você tem uma grande dívida, uma dívida que você vai levar anos, você assinou um documento sobre essa dívida, e você então, sei lá, deve para um banco, deve para alguém, sei lá, financiou algo grande. E de repente, quando você não espera, você chega e o gerente do banco, ou a pessoa responsável pela execução dessa dívida diz assim: olha, foi cancelada a tua dívida, você não deve mais nada, alguém pagou por você. Foi isso que aconteceu com o nosso pecado, foi isso que aconteceu quando Cristo morreu por nós na cruz, mas isso só vai ter efeito sobre a sua vida, sobre a minha vida, quando nós aceitarmos, quando nós deixarmos as caduquices das religiões, né, que são criadas pela mente do homem como uma forma do homem se satisfazer psicologicamente ou espiritualmente. É um atalho de caminho que o homem busca para se reconciliar com Deus, mas que não funciona. Só através do sacrifício de Cristo, com a aceitação no seu coração do amor de Deus através da morte de Cristo, aceitando a Cristo como seu Salvador, então você vai ter de novo, né, essa amizade com Deus reatada. Aqui no livro de Colossenses 2,14 diz o seguinte: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Aí, aquela dívida, aquela promissória, aquela cédula, né, que estava assinada com aquela sentença contra você, contra nós, como diz aqui, nos era contrária. Ou as leis, mandamentos, ordenanças, ninguém conseguia cumprir, nem o povo de Israel, que recebeu essa lei através das tábuas escritas com o dedo de Deus, apresentadas a eles por Moisés. Jamais o povo conseguiu cumprir esses mandamentos, mas em Cristo Jesus eles foram cumpridos. E agora nós, em Cristo Jesus, vivemos a graça desses mandamentos cumpridos. Então, esteja em Cristo, esteja em Jesus, e você vai estar em Deus Pai e no Espírito Santo. Deus traz de volta a restauração de todas as coisas, e a nossa obediência a Ele nos leva então a sermos amigos dele. Quer ser amigo de Deus? Quer ser amigo de Cristo? Olha o que Jesus fala aqui no Evangelho de São João, capítulo 15, versículo 14. Ele diz: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Para a nossa linguagem atual, vocês serão meus amigos se vocês me obedecerem, se vocês fizerem o que eu mando vocês fazer. Você está fazendo? Se está obedecendo? Você está cumprindo a palavra? Você é um seguidor do Evangelho? Você é uma pessoa que pratica o perdão, a misericórdia? Ou você tem inimizades com pessoas e diz: Deus conhece o meu coração? Sim, Deus conhece, vai te condenar por isso. Nós não devemos ter inimizade com ninguém, nem com o nosso inimigo. Jesus disse que enquanto caminhamos aqui nessa vida com o inimigo, devemos nos aproximar dele e reconciliarmos-nos com eles, para que possamos então termos reconciliação com Deus. Mas tem muita gente que até mesmo na igreja, dizendo-se de Jesus, ainda tem inimizade contra o seu próprio irmão, que também está ali pela misericórdia de Deus, buscando a oportunidade da salvação. E muitas pessoas condenam os outros, condenam muitas vezes a amizade que poderiam ter, a comunhão que poderiam ter com os irmãos. Põe em risco a sua salvação. A coisa melhor que tem é a paz. A Bíblia diz: busque a paz e a santificação. Está escrito no livro de Hebreus 12, 14. Então, muitas pessoas não buscam essa paz nem com seu irmão. Como é que vão ter paz com Deus? Como é que pode ter paz com Deus tendo inimizade contra seu irmão, não perdoando seu irmão? A melhor coisa que tem é estarmos em paz, é procurarmos as pessoas com as quais nós temos inimizades. Vem cá, vamos conversar, vamos pôr uma pedra em cima disso, vamos lançar isso para o passado. Não precisa me dizer seus motivos, eu não vou dizer os meus. Nós sabemos que éramos inimigos, mas agora eu quero ser seu amigo, quero ter paz com você. Me perdoa, eu te perdoo. Vamos orar e vamos seguir a vida com Cristo. Que bom isso! Poder dormir sossegado, sem nada que esteja perturbando seu pensamento com relação à salvação. Então, a obediência aos evangelhos
A palavra de Jesus restaura a amizade com Deus. Então, concluindo aqui essa mensagem, eu quero dizer para vocês o seguinte, que no Salmo 126, no versículo do 1 ao 3, quando o povo de Deus que estava lá em Babilônia, cativo, eles foram novamente libertos, eles disseram assim, quando o Senhor nos trouxe do cativeiro, os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre os gentios, grandes coisas fez o Senhor por esses. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelo qual estamos alegres. Tenha essa alegria, tenha essa paz. Se reconcilie com Deus, tenha Deus como seu amigo, tenha seu irmão como seu amigo. Tenha paz com Deus, tenha paz com os homens, tenha paz com todos. Você quer isso? Você deseja isso? Quero orar com você, então. Vamos orar, como sempre fazemos ao final de cada meditação? Vamos orar a Deus? Ore comigo. Se possível, incline sua cabeça, feche seus olhos, oremos. Nosso Deus e Pai, eu te peço agora que o Senhor aceite no teu reino e escreva o nome dessa pessoa no teu livro, no livro da vida eterna. Que essa pessoa que se rende ao Senhor agora, que se humilha, que se arrepende, que procura ter paz contigo agora e paz com os homens, amar a ti, amar o semelhante, amar o próximo. E sejas também, Senhor Deus, além de salvar esta pessoa e perdoar, e sejas curando de todo o mal, de toda doença, de toda enfermidade, e sejas curando sua família, sua casa, seu lar, e sejas abençoando os seus bens, abrindo as oportunidades, prosperando os seus caminhos, curando, Deus da glória, dessas enfermidades malignas que nos rodeiam, libertando do cativeiro, das doenças, do mal, do pecado, deste mundo, das trevas, em nome de Jesus, assim seja. Amém. Amém. Deus abençoe mais e mais a sua vida. Compartilhe essa mensagem, divida com alguém, copie o link, mande por WhatsApp para alguém, ou simplesmente marque alguém no meu Facebook depois, Marque a pessoa ali para que ela veja a mensagem. Mande para alguém, compartilhe no seu Facebook, curta também no YouTube e se inscreva. Vamos espalhar essas coisas boas? Se junte comigo para nós compartilharmos as coisas de Deus. Até a próxima mensagem, fique com Deus, um grande abraço, paz seja contigo.